Esqueceu? Pastor Samuel esqueceu aqui a Bíblia que ele pregou domingo. Vamos ler lá. Vamos. Queridos, sejam todos bem-vindos. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, dando continuidade ao que nós começamos na segunda-feira passada. Nós queremos saudar a todos vocês, também aqueles que nos seguem pela internet, pela transmissão, a nossa saudação em nome do Senhor Jesus. Eu quero lembrar vocês que toda segunda-feira, nós teremos o Expondo a Escritura, quer seja feriado, quer tenha ameaça de chuva, só se tiver ameaça de furacão. A razão é que ele é transmitido e ele vai para muitos lugares do mundo onde não está havendo a chuva. Então, não faz sentido a gente deixar de abençoar os que estão nos seguindo pela internet porque aqui está chovendo. Então, ou porque aqui é feriado. Então, toda segunda-feira, mercê de Deus, nós estaremos aqui, a não ser quando o impedimento for acima das nossas forças. Muito bem, Gálatas capítulo 1, nós vamos do verso 11 até o verso 24, onde o apóstolo Paulo faz uma defesa do seu chamado e da mensagem que ele prega. Nós vamos orar, pedindo que o nosso Deus nos ajude a entender essa palavra e depois saber de que maneira ela se aplica a nós. Obrigado, Senhor, que podemos cantar louvores ao Senhor. Obrigado que nós podemos nos reunir, apesar da inclemência da natureza e da chuva, da ameaça de enchente. Te damos graças que nós podemos estar aqui presentes. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a compreender a Tua palavra, que o Senhor nos abençoe e dê iluminação. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, vamos recapitular o que nós vimos na segunda-feira passada. Meu propósito é fazer isso toda segunda, porque nem sempre você vai poder estar, você vai fazer a sequência completa, não é? Então, por amor daqueles que não puderam estar na segunda-feira passada ou que estão começando pela primeira vez, a gente faz uma recapitulação do que é que nós vimos. Escolhemos falar na carta de Paulo aos Gálatas. É uma das cartas importantes, todas elas são, mas tem 4 cartas que são chamadas pelos estudiosos de Hauptbriefen, em alemão, as cartas capitais, ou as cartas cabeça, que são fácil de adivinhar, né? Romanos, 1 e 2 Coríntios e Gálatas. Essas 4 cartas, ninguém discute que foi o apóstolo Paulo que foi o seu autor, a autoria é muito clara, todas as outras são disputadas. Eles disputam, né? Eu não tenho dúvida que tudo que foi dito que é Paulo que escreveu, foi Paulo que escreveu. Mas eu digo a você que eu sou minoria hoje no mundo acadêmico. No mundo acadêmico, as pessoas dizem que foi um paulinista, um imitador de Paulo, que escreveu, por exemplo, as 3 cartas pastorais. Quando eu vou olhar os argumentos, são argumentos bobos. Por exemplo, a linguagem de 1 Timóteo é diferente da linguagem de Gálatas. Se eu pegar um livro que eu escrevi... Em 1997, eu lancei o meu primeiro livro, O que é que você precisa saber sobre batalha espiritual. Se você pegar aquele livro e comparar com o meu último, que saiu o ano passado, você não vai dizer que é o mesmo autor, porque passaram-se quase 40 anos, quase 30 anos, perdão, e a gente muda. A audiência muda, o objetivo muda, o vocabulário muda, o contexto muda. Então, um tipo de argumento bobo desse tipo aí, não é? Para nós, Gálatas foi escrita pelo apóstolo Paulo e é uma das primeiras cartas que ele escreveu. Ele tinha na sua primeira viagem missionária plantado igrejas na Galácia do Sul. Então, se você abrir no livro de Atos, a primeira viagem missionária de Paulo, ele passou pela Antioquia, Icônio, Listra, Derbe, plantando igrejas. E essas igrejas, depois de um tempo, depois que Paulo passou por elas, organizando-as, elas começaram a ser infiltradas por falsos mestres que ensinavam um evangelho diferente daquele que Paulo ensinava
e estavam minando a autoridade de Paulo sobre aquelas igrejas para poder ter acesso, ter controle sobre elas. Esses falsos mestres diziam que era preciso que os crentes da Galácia se circuncidassem, guardassem aquela dieta que é prescrita lá no livro de Levítico, animais puros e impuros, que é uma das características do judeu. O judeu segue aquela dieta. E também diziam que era necessário observar os dias do calendário sagrado de Israel. As 3 festas principais, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo, Lua Nova, sábados, tudo isso eles traziam como condição para a salvação. Não bastava quem crê em Cristo, como Paulo tinha ensinado. Era preciso fazer todas essas coisas. Então, o que eles estavam dizendo é que Paulo pregava um evangelho incompleto, porque Paulo não era um verdadeiro apóstolo. Ele veio depois dos 12, ele aprendeu com outras pessoas e distorceu e torceu a mensagem. Em vez de ser a mensagem de que as pessoas são justificadas pelas obras da lei, Paulo ensinava que tanto os judeus como os gentios, eles são aceitos por Deus com base na fé em Cristo Jesus. E então a acusação era de que Paulo tinha diluído as demandas do Evangelho, tornado o Evangelho mais fácil de aceitar, exatamente para ganhar apoio, ter pessoas seguindo ele e viver disso aí. Paulo era acusado de ser um mercenário. Então, quando ele escreve essa carta aqui, ele tinha alguns objetivos em mente. Primeiro, ele queria impedir que os gálatas seguissem a mensagem daqueles judaizantes, porque alguns já tinham até se circuncidado. Alguns tinham atendido aquilo que os falsos mestres estavam dizendo e tinham já começado a praticar o que eles demandavam. Então, Paulo escreve para freá-los, para impedir que eles façam isso. Esse é o argumento da carta toda. Segundo, Paulo escreve para defender o seu apostolado. Isso aqui não era uma questão pessoal, do tipo assim, eu vou me defender porque estou sendo atacado. O que estava em jogo era o Evangelho. Paulo era o maior pregador entre os não-judeus. Ele tinha evangelizado toda aquela região ao redor do Mediterrâneo durante 12 a 15 anos, mais ou menos. E muitas igrejas foram fundadas por ele, e a maioria dos livros que nós temos no Novo Testamento foi escrita por ele. Então, se ele não era um apóstolo de Jesus Cristo, nós estamos seguindo um mercenário há 2000 anos. Estamos seguindo um falso profeta há 2000 anos, que disse que era uma coisa que ele não era. Então, por isso que é importante Paulo defender-se, dizer que o apostolado dele é genuíno, não é inferior dos 12 apóstolos de Cristo, e que, portanto, a mensagem que ele pregou era uma mensagem que deveria ser recebida e crida, como sendo da parte do próprio Deus. É por esses motivos, então, que ele escreve a carta aos Gálatas, e, é claro, no meio de tudo isso, ele defende a mensagem que ele tinha pregado aos Gálatas, e que era a mensagem que ele continuava pregando, de que nós somos justificados pela fé e não por aquilo que nós fazemos. Quando eu falo justificados, eu estou respondendo a pergunta: como é que uma pessoa faz para ser justa diante de Deus? O que é que alguém tem que fazer para que Deus a considere justa? A resposta dos judaizantes era: você tem que guardar a lei de Moisés, tudo que Moisés mandou. Resposta do apóstolo Paulo: ninguém nunca conseguiu fazer isso, não é por aí. O caminho é fé em Jesus Cristo. Se você crer no Senhor Jesus, a sua fé é considerada como justiça, e você é aceito por Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então, foi isso que nós vimos no segunda-feira passada. Agora, esse trecho que eu disse a vocês, que nós vamos trabalhar com ele, do verso 11 até o verso 24, aqui o apóstolo Paulo faz uma defesa do seu apostolado. Ele vai fazer outra mais adiante, essa aqui é a primeira. E são 5 pontos aqui que eu queria que vocês observassem. Eu gosto de avisar os pontos, né, do sermão antes, porque aí você sabe quanto tempo falta para eu terminar. Aí você já
falta só um pouquinho, né? Falta só um ponto, aí termina daqui a pouco. Então, quais são? Primeiro, ele vai dizer que o apostolado dele não tem origem humana, como estava sendo dito. Está aí do verso 11 até o verso 12. Depois ele vai dizer que a prova disso é que ele tinha sido um fariseu convicto. Ele era um fariseu convicto, cria que a salvação era pelas obras da lei. Então, o que é que seus adversários acham que tinha acontecido com ele para ele mudar de opinião de maneira tão radical? Terceiro, isso aí é do verso 13 a 14. Depois ele fala que seu apostolado é similar ao dos 12 apóstolos de Cristo, mas ao mesmo tempo é independente deles. Nós vamos ver isso do verso 15 a 17. Em quarto lugar, ele diz que só foi a Jerusalém 3 anos depois que ele estava em Damasco. E foi a primeira viagem que ele fez a Jerusalém como apóstolo. Por que ele está dizendo isso? É para dizer que desde que ele se converteu, ele manteve distância de Jerusalém. Jerusalém é onde estavam os 12 apóstolos de Cristo. O ministério de Paulo foi ao redor. Então, só foi depois de 3 anos de conversão e estadia em Damasco que ele chegou em Jerusalém para conhecer Pedro. Então, o evangelho que ele pregava não pode ter sido aprendido de Pedro. Porque, né? E ele só passou 15 dias lá. 15 dias não dá para ele ser discípulo de Pedro. É suficiente para que se conheçam, mas não dá para fazer com que ele fosse discípulo de Pedro. E o último ponto dele, com mais força, do verso 21 a 24, é que, desde o início do seu ministério, ele se manteve distante de Jerusalém. Ele foi para as províncias romanas, foi pregar em todo lugar, mas não foi a Jerusalém. Está aí do verso 21 até o verso 24. Tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, a origem do apostolado de Paulo está aí do verso 11 a 12. Ele diz assim: estou seguindo a Almeida, Nova Almeida atualizada, NAA. Mas eu informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Ponto. Paulo aqui está se defendendo da acusação de que ele tinha recebido o evangelho de homens, tinha torcido e agora estava ensinando. A resposta deles, de Paulo, vai nesses pontos aqui. No verso 11 ele diz: eu informo a vocês que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana. Ou seja, quando eu estive aí, passei pela sua cidade e eu trouxe uma mensagem da parte de Deus, aquela mensagem era da parte de Deus, porque eu sou um apóstolo de Cristo. Eu não aprendi, ou seja, eu não recebi essa mensagem por homem nenhum. Está aí no início do verso 12. Eu não recebi de ser humano algum. Agora, isso aqui não quer dizer que Paulo, uma vez que ele não conheceu Jesus pessoalmente, isso não quer dizer que ele não tenha aprendido com os que eram cristãos antes dele, por exemplo, lá em Damasco, onde foi a base de operação dele durante os 3 primeiros anos. Não quer dizer que lá em Damasco ele não tenha conversado com os que já eram cristãos antes dele se converter e aprendido sobre os milagres de Cristo, os eventos a respeito de Cristo. O principal, que Jesus Cristo era o Messias, o Salvador do mundo, esperado por Israel, isso Paulo soube através de revelação que Deus lhe deu no caminho de Damasco. Então, essa foi a revelação fundamental. Jesus Cristo, que eu estou perseguindo, de fato é o Messias, ele é o esperado de Israel. Detalhes como a ressurreição de Lázaro, a cura do cego de Jericó, isso tudo ele deve ter lido, aliás, a essa altura aqui de Gálatas ainda os evangelhos não tinham sido escritos, né? Mas a tradição oral da igreja tinha preservado todos esses eventos e ele aprendeu a respeito da pessoa de Cristo com quem era cristão antes dele. O que mostra que Deus usa o meio que ele quer, quando ele quer se revelar a alguém. Ele tanto pode fazer isso de maneira direta, como fez com o apóstolo Paulo, como ele pode usar
quem já era cristão ou testemunho da igreja, enfim, tudo que Deus quiser usar. Então, está aí. A mensagem que eu anuncio não é uma mensagem humana, como vocês estão dizendo. Aqui ele quer dizer, não recebi de pessoas, como ele explica no início do verso 12, mas ele diz no final, eu recebi mediante revelação de Jesus Cristo, ou a respeito de Jesus Cristo, ou ainda aprendi através de uma revelação que Deus me deu a respeito de Cristo Jesus. Todas essas traduções aí, elas são possíveis e nas suas versões aí, você vai ver que elas usam uma ou outra, no final o resultado é o mesmo. Deus revelou a Paulo quem era Jesus. Ele não aprendeu isso com homem nenhum, direto da parte de Deus. Por que é que isso é importante para o apóstolo Paulo? Para que os gálatas soubessem, fizessem um contraste entre a mensagem de Paulo e a mensagem dos judaizantes e dos falsos mestres que estavam minando a igreja. Quem tinha dado autoridade para eles? Quem deles viu a Cristo para dizer que o que Cristo fez era insuficiente e que precisava ser adicionado ou acrescentado? Paulo, por sua vez, ele era discípulo de Cristo e recebeu tudo isso da parte de Cristo Jesus. Pergunta-se se hoje nós temos esse fenômeno aqui, não é? Do verso 12. Eu não recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Nós entendemos dentro da Igreja Reformada que esse tipo de revelação ele não tem mais. Porque quando você estuda o que aconteceu no caminho de Damasco, porque Paulo está se referindo ao que aconteceu lá na estrada de Damasco. Quando você lê no livro de Atos o que é que aconteceu, você percebe que o que houve não foi uma visão que Paulo teve. E aqui eu falei segunda-feira passada e eu vou repetir por conta da importância. Você tem que fazer a distinção entre visão e aparição. Exemplo de visão, apóstolo João, na ilha de Pátimos, no primeiro dia da semana, no dia do Senhor, ele viu os céus se abrirem e ele teve uma visão de Deus sentado no trono com Cristo à sua mão direita. E aí vem toda aquela visão de a espada saindo da boca de Cristo, ele vestido como sol. Se você estivesse ao lado do apóstolo João e você olhasse para João, você veria João assim, ó. Aí você olhava para o céu, só nuvem. Porque tudo estava passando na cabeça de João. Estava só na cabeça dele. A visão é algo individual. A pessoa que está ao seu redor não vê nada. Ela é dada para o indivíduo. Mas a aparição é diferente. Cristo apareceu a Paulo no caminho de Tarso. Porque diz lá que os soldados que iam com ele ouviram a voz, viram a luz, mas não entenderam nada. E eu expliquei que a razão era porque está escrito no livro de Atos que Jesus falou em hebraico. E ninguém ali entendia hebraico a não ser o rabino, que era Saulo de Tarso. Então, ele entendeu e os outros não. O que é que isso significa? Que os outros viram, os outros perceberam que alguma coisa aconteceu, porque Cristo, com seu corpo glorioso, se manifestou e apareceu a Saulo de Tarso. Então, essa é uma diferença muito importante, porque Paulo diz, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, que ele foi o último a quem Cristo apareceu. Ele foi o último a quem Cristo apareceu. O que é que isso significa? Que nós, se a condição para ser apóstolo é que você tenha visto Cristo ressurreto, não vale visão. Tem que ser aparição, e não teve mais nenhuma desde o caminho de Damasco. Paulo é o último apóstolo, porque foi o último que viu Jesus dessa forma. Então, isso aqui é importante para a gente estabelecer a resposta para essa pergunta. Nós temos esse tipo de experiência hoje? Não. Mas Deus continua iluminando o coração através da palavra do Evangelho, esclarecendo a mente, inclinando o arbítrio para que as pessoas venham a Cristo
aprendam de Cristo e o abracem como Senhor e Salvador. De vez em quando, uma pessoa chega para mim e diz assim: pastor, eu quero contar uma experiência para o Senhor. Eu já fico desconfiado. Desconfiado não, fico preocupado. Porque aí a pessoa diz: olha, eu tive um sonho, ou tive uma visão em que eu vi um anjo, ou vi Deus, ou vi o Senhor Jesus aparecendo. O que é que o senhor acha disso? Eu digo: pai, vamos continuar amigo, não é? Vamos conversar assim de coisa objetiva, vamos discutir o que é que a Bíblia está falando e tudo, porque discutir experiência é muito difícil, porque experiência é difícil para a pessoa largar a experiência. A tendência de quem tem experiência é você trazer a sua experiência para a Bíblia e você ler a Bíblia à luz da sua experiência, quando devia ser o contrário. Você devia examinar a sua experiência à luz da palavra de Deus e perguntar se o que você experimentou é uma coisa que vem de Deus ou é algo pessoal, ou é alguma coisa humana mesmo. Eu já tive experiências que não era, hoje eu vejo, não era uma coisa de Deus, produzida por Deus, algo sobrenatural, mas emoções humanas. O que a gente precisa lembrar é que o ser humano, mesmo não convertido, ele tem experiência religiosa. Por que vocês acham que os islâmicos eles são capazes de dar a vida dele pela fé que eles acreditam? Eles têm experiência, eles sentem. A pessoa, mesmo não convertida, ela tem emoções religiosas. E a gente precisa ter cuidado para distinguir aquela que é procedente de Deus e aquela que é fruto do nosso próprio coração. Eu sinto que Deus me disse, Deus me falou, eu senti que isso era de Deus, fiquei todo arrepiado. Então a gente precisa ter cuidado para não deixar esse tipo de... para a gente ter cuidado para não deixar a experiência dominar a palavra de Deus. Quando Paulo fala isso, eu o recebi, o evangelho que eu prego, eu recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Ele está se referindo a uma experiência única que foi dada a ele como sendo apóstolo chamado para pregar o evangelho de Cristo Jesus. E que hoje o que nós temos é a iluminação do Espírito Santo para que nós possamos compreender essa revelação que Paulo teve, de que Jesus de fato é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Meu segundo ponto é que Paulo tinha sido um fariseu convicto. Está aí do verso 13 a 14. Vamos lá. Porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo. Como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. E na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Por que Paulo está contando aqui o passado dele e a experiência dele, não é? Como antes dele conhecer a Cristo Jesus? Porque ele tinha dito, no final do verso 12, que ele tinha recebido o Evangelho não de homem nenhum, mas mediante Jesus Cristo. E a prova que ele apresenta aqui, de que o evangelho que ele prega é resultado de alguma coisa sobrenatural, é que se tinha uma pessoa indisposta a se converter, era Saulo de Tarso. Era Saulo. Porque ele não tinha... Ao contrário, se você olhasse para o cenário do século I, no judaísmo do século I, e alguém perguntasse: quem você acha que dessas pessoas que estão aí, Caifás, Pilatos, quem você acha daí, Saulo de Tarso, quem você acha que esse nunca vai se converter? Todo mundo ia dizer Saulo de Tarso, porque era conhecido como ser um fariseu zeloso, mais do que todos da geração dele, era extremamente aderente às tradições judaicas, à lei de Moisés. Ele praticava o judaísmo com todas as forças do seu coração, porque ele estava convencido de que o caminho da salvação era através da lei de Moisés. Ele estava convencido, ele era convicto. A convicção dele era tão grande, ele achava que Jesus era um falso profeta e que ele estaria fazendo um favor a Deus matando os seguidores de Jesus, prendendo e levando para a morte. Tal era o grau de convicção. O que é que faz com que um homem desse
de repente vá para o outro lado e ele comece a pregar aquilo que antes ele queria destruir. Só alguma coisa sobrenatural, como ele está dizendo. Não recebi de homem nenhum, recebi direto de revelação de Deus. Porque vocês sabem, vocês ouviram, verso 13, qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo. Vocês acham que o que aconteceu comigo é coisa de homem? Os liberais, o pessoal que não acredita na Bíblia, bebeu água aqui. Estou um pouco ofegante, que ainda estou chegando de viagem da Turquia, viu? Foi muitas horas de avião. São 6 horas de jet lag. Eu já devia estar dormindo de acordo com isso aí. O pessoal que não... Os críticos da Bíblia e do cristianismo, eles dizem que essa história da ressurreição de Jesus foi inventada pelos discípulos, pelo seguinte: quando Jesus apareceu no cenário, eles todos eram pescadores, coletores de impostos, e aí, de repente, eles se acostumaram durante 3 anos a viver daquilo que era colocado na bolsa, porque o grupinho, Jesus e os 12, eles tinham uma bolsa que, inclusive, o tesoureiro era Judas. Não tenho nada contra os tesoureiros, tá? Apenas o tesoureiro era Judas. E todo mundo jogava a oferta lá na sacolinha. Então, durante 3 anos, isso é o liberal falando, né? Porque ele quer explicar o porquê da ressurreição. Durante 3 anos, os discípulos viveram uma vida boa. Só andando com Jesus pelas praias, multidão, né, celebridade, o número de likes aumentando lá nas redes sociais e tal. De repente, eles perdem a boquinha. Jesus está morto. Jesus foi rejeitado, morreu, e agora? Aí um virou para o outro e disse: rapaz, vamos roubar o corpo e vamos inventar essa história de que ele ressuscitou. Porque aí a gente continua a receber alguma coisa. O nome do cara que disse isso é Friedrich Strauss, é conhecido como um dos pais do liberalismo teológico. Isso aí foi do século XVII. Ele diz que a origem da ressurreição era o desejo dos discípulos de manter a figura de Jesus viva. Então, eles tinham passado 3 anos, eles tinham tudo a ganhar com aquilo ali. E eles inventaram essa história de que ele tinha ressuscitado dos mortos. É claro que aí, né, nós temos uma série de perguntas para isso. Primeiro, como é que pessoas que inventaram uma mentira foram capazes de morrer por conta dela? Porque esses mesmos homens, eles foram jogados aos animais na arena, foram mortos à espada, foram apedrejados, enforcados. Então, como é que alguém inventa uma mentira e, sabendo que é uma mentira, mente até ser queimado em óleo, como diz a tradição que o apóstolo João morreu, ou crucificado de cabeça para baixo, como diz que a tradição diz que Pedro morreu assim. Como explicar isso? Mas, para mim, o argumento mais importante é Saulo de Tarso, porque ele não ganharia nada. Na verdade, ele ia perder tudo com a ressurreição de Cristo. Se Cristo, de fato, tinha ressuscitado, Paulo tinha tudo a perder e nada a ganhar. Nada a ganhar. E os liberais não explicam. Paulo era um fariseu satisfeito, violento, zeloso das tradições, achava que estava fazendo um favor a Deus, perseguindo a igreja. E o que é que aconteceu que esse homem mudou completamente, numa viagemzinha de Jerusalém para Damasco, cerca de uma semana de viagem, ali, no meio do caminho, eu não sei quão perto de Damasco, alguma coisa aconteceu que os soldados viram, não sabiam explicar o que era, ouviram o som de uma voz, né, viram a luz incandescente, mas a partir dali o homem é outro, completamente. Então é por isso que ele diz aqui, por isso que ele apresenta o testemunho dele aqui, no verso 13. Como eu era de forma violenta perseguidor da igreja, procurava destruir a igreja. Quanto ao judaísmo, eu tinha vantagem sobre muitos da minha idade, ou seja, ele sempre tirava straight A's na classe de rabinismo com Gamaliel.
Ele era o top aluno de Gamaliel. Era ele. Eu era extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Não tinha nada a ganhar. A ganhar, só tinha a perder. Mas, e aí agora, meu terceiro ponto. Vão contando aí, tá? Que seu apostolado era igual ao dos 12, embora fosse independente. Mas, verso 15 a 17. Quando Deus, que me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Esse mais aí no verso 15 quer dizer o seguinte: eu era um judeu zeloso e convencido, mas Deus me chamou. Deus me chamou. E Deus me chamou porque Ele já tinha me separado para o Evangelho antes de eu nascer. Antes de eu nascer. Então, algumas pessoas dizem aqui, olha, mas isso aqui Deus elegeu para ele ser apóstolo. Deus predestinou ele para ser apóstolo. Mas não pode ser apóstolo sem ser crente, né? Então, a predestinação, Deus me separou antes de eu nascer. Isso aqui é muito claro. Aqui, Saulo de Tarso não tinha escolha do tipo, a luz brilhou, Jesus apareceu e disse, Saulo, decida, levanta a mão, aceita ou não? Foi isso que aconteceu? Jesus entrou a cavalo no coração de Saulo de Tarso. E ele cai no chão vencido. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E a partir dali o homem se levanta, não tem mais questionamento nenhum. Está vencido, subjugado. E entra em Damasco para se tornar um discípulo do crucificado. Deus, ele diz no verso 15, me separou antes de eu nascer. Será que Deus só faz isso com Paulo? Será que nós podemos dizer, mas isso aqui é um caso especial de um apóstolo e tudo mais? Por quê? Tem alguma base para dizer que foi só com o apóstolo Paulo isso aqui? Não é verdade? Eu creio que a verdade está em outro lugar. A verdade está nisso aqui, que desde a fundação do mundo, Deus separou e chamou quem Ele quis e revelou Cristo nessa pessoa, através, no caso de Paulo, de maneira direta, mas através de nós, através de meios que Ele determinou. E quando isso aconteceu, Paulo diz aí no verso 15, quando Deus achou por bem revelar seu Filho em mim, veja que Ele atribui a Deus a soberania na redenção e no chamado, para que eu pregasse aos gentios. As duas coisas estavam juntas naquela experiência de Damasco. Foi conversão e chamado ao mesmo tempo. As duas coisas juntas. Olha o que ele diz. Quando Cristo me chamou e me nomeou para que eu pregasse entre os gentios, que eu preciso parar para explicar. O mundo daquela época era dividido em dois grupos, judeus e não judeus. O evangelho começou entre os judeus. A Bíblia era judaica, o Messias era judaico, a sinagoga era judaica, primeiros apóstolos eram todos judaicos. O resto do mundo, os judeus não se preocupavam. E os primeiros cristãos não seguiram a ordem de Jesus, ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Eles ficaram lá em Jerusalém. Leu os primeiros capítulos do livro de Atos? Foi preciso Deus mandar uma perseguição para espalhar todo mundo de lá. E foi nesse processo que ele chama Saulo de Tarso, o menos provável para ser o apóstolo dos gentios, aquele que haveria de pregar o evangelho aos gentios. Deus o chamou, Paulo diz aqui, Deus me chamou para que eu pregasse entre os gentios, e era isso que o judeu não aceitava. No começo, até os apóstolos de Jerusalém estavam desconfiados com Paulo, porque o ministério dele era entre os não-judeus. Por isso era preciso um encontro que a gente vai ver na próxima segunda-feira. Era preciso um encontro mais demorado. Mas Deus chamou, Deus o revelou, e quando isso aconteceu, Paulo diz aqui, eu não fui pedir permissão a ninguém, não. Não fui imediatamente consultar outras pessoas,
nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim. Ele reconhece que antes dele já tinha apóstolos. Mas, ao fazer isso, ele coloca o seu apostolado no mesmo pé de igualdade dos 12, os que eram apóstolos antes de mim. Quer dizer, eu sou. Tinha antes de mim, mas eu sou igual a eles. A diferença é que eles vieram antes e eu vim depois. Então, Paulo nunca considerou o apostolado dele inferior ao dos 12. Ele se sentia tão apóstolo quanto Mateus, Marcos, Lucas, João. Isso aí eu estou dizendo os evangelhos, né? Todos os apóstolos de Cristo. Ele não foi pedir permissão, mas ele disse que foi para as regiões da Arábia e voltou outra vez para Damasco. O que ele foi fazer na Arábia ele não diz, porque o que ele está preocupado aqui em dizer é que ele não foi para Jerusalém, que era a sede do evangelho naquela época. Ele não foi lá pedir permissão. Ele foi para a Arábia. Provavelmente ele precisava de um tempo para arrumar a cabeça, começou a pregar ali, e Arábia, Damasco, fazia parte, era considerada como parte da Arábia, embora geograficamente não fosse, mas era por questão política. Então, ele passou algum tempo lá e volta para Damasco, que foi a cidade onde ele foi depois da sua conversão. Então, o ponto dele aqui é que o apostolado dele é similar, porém independente dos 12, porque quando ele se converteu, ele não foi pedir permissão aos 12, não foi aprender com os 12, mas foi para a Arábia e depois para a cidade de Damasco. Chegando agora no quarto ponto, ele diz que foi só depois de 3 anos que ele foi para Jerusalém conversar com os apóstolos, 18 a 20. Passados 3 anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas. Cefas é Pedro, que era o líder dos 12. Passado 3 anos. 3 anos de quê? Aqui tem um problema. Se é 3 anos da conversão ou se é de 3 anos de quando ele voltou da região da Arábia. Os comentaristas se dividem nisso aí. Eu penso que quer dizer 3 anos depois que ele tinha voltado para a Arábia, que houve uma confusão em Damasco, botaram ele para fora, isso está lá no livro de Atos. E aí ele chegou em Jerusalém com Barnabé. 3 anos depois fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas, fiquei 15 dias com ele, e não vi outro dos apóstolos a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Ora, a respeito do que estou escrevendo a vocês, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. 3 pontos aqui bem rápidos. Primeiro, ele só foi para Jerusalém 3 anos depois. Por que ele está dizendo isso? Isso é uma prova de que eu não aprendi o evangelho com homem nenhum. Recebi de Deus. Eu só fui para Jerusalém 3 anos depois da minha conversão e do tempo que eu estava na Arábia. Segundo, eu só fiquei 15 dias lá, suficiente para conhecer Pedro, conhecer João, conhecer Pedro e conhecer Tiago, mas não suficiente para eu ter me tornado um discípulo de Pedro. Terceiro ponto, quando eu estive lá, eu não vi todos os apóstolos, eu só vi Pedro e vi Tiago, o irmão do Senhor. Esse Tiago aqui não é o Tiago apóstolo, porque Tiago apóstolo já tinha sido decapitado por Herodes. Esse aqui é um dos irmãos de Jesus que se converteu depois da ressurreição de Jesus. Dos 4 irmãos de Jesus, 2 escreveram livros da Bíblia. Tiago e Judas. 2 irmãos de Jesus. Então, esse Tiago, irmão de Jesus, se tornou o líder da igreja de Jerusalém, ao lado de Pedro. Então, quando Paulo foi, ele encontrou-se somente com Pedro e com Tiago. Ele não viu nem o resto dos apóstolos. Com isso, ele está dizendo, meu apostolado é independente. Não recebi de homem nenhum. Ora, e ele termina quase com um juramento no verso 20, né? A respeito do que estou escrevendo a vocês, eu afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Afirmo diante de Deus. Por que essa veemência de Paulo? Por que esse desejo de ser acreditado? Porque o que estava em jogo era a vida dos Gálatas. 2 mensageiros, 2 mensagens, 2 evangelhos estavam sendo colocados diante dos Gálatas, o dos judaizantes e o do apóstolo Paulo. Para Paulo é importante que os Gálatas se convençam de que ele, Paulo, é da parte de Deus e aqueles homens eram falsos profetas.
E é por isso que ele faz a recapitulação da sua conversão, de como aconteceu, como é que foi, para que os gálatas tivessem convicção de que tinham ouvido a coisa certa da pessoa do apóstolo Paulo. Terminando do verso 21 até o verso 24, ele traz mais um argumento que é: eu me mantive distante de Jerusalém no início do meu ministério. Vamos ler. Depois que ele esteve em Jerusalém, fui para as regiões da Síria e da Cilícia, mais províncias romanas ao norte. E eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia, cuja capital é Jerusalém, que estão em Cristo. Eles ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que no passado procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Ou seja, não fui para Jerusalém, nem para a Judéia, estive lá na Síria e na Cilícia, mas a minha fama a fama do que aconteceu comigo já tinha chegado em Jerusalém, porque todo mundo lá glorificava a Deus pelo que estava acontecendo comigo. Ou seja, isso que eu estou dizendo para vocês não é uma coisa que eu estou tirando da minha cabeça. Pergunta lá nas igrejas de Jerusalém, eles vão dizer para você quem eu era. Entenderam o argumento de Paulo aqui? Entenderam porque é importante para ele que seja claro que ele era um apóstolo de Jesus Cristo? Porque o que está em jogo não é a honra dele, mas o que está em jogo é o evangelho que ele prega. Porque se ele não é o que ele diz, ele é um falso profeta. E nós estamos perdidos, né? Nós estamos perdidos. Muito bem, eu quero terminar com algumas aplicações aqui. Primeiro, nós não temos apóstolos hoje, como os 12 e Paulo. Segundo, a revelação desse tipo já cessou, tudo isso eu já falei. Terceiro ponto muito importante: o evangelho já foi dado e ele já foi limitado. De tal maneira que é possível você dizer: isso aqui está certo, isso aqui está errado. Ele já foi dado de uma vez por todas. Já na época do apóstolo Paulo, essa é uma das primeiras cartas escritas, o evangelho estava definido. O evangelho é que Deus enviou seu Filho, que morreu na cruz, que nós somos justificados pelos nossos pecados, não por obras da lei. Ele ressuscitou, está vivo e voltará para julgar vivos e mortos. Isso já estava definido no primeiro século. A gente não pode aumentar isso aí. A gente não pode, em nome da tradição e novas revelações, trazer qualquer acréscimo para isso aí. A quarta coisa que eu queria lembrar para vocês é a presença de falsos mestres. Alguém me perguntou na segunda-feira passada se a carta aos Gálatas teve algum efeito. E eu fui pesquisar depois, que eu fiquei curioso, não é que eu nunca tinha realmente. E não temos notícia, mas provavelmente não teve efeito nenhum. Quer dizer, os Gálatas receberam essa carta aqui e eles não se arrependeram, não seguiram no... Quer dizer, é o que a gente imagina, porque nós não temos nada escrito na patrística a respeito do que aconteceu com as igrejas da Galácia. Então, passou pela história, borracha, ninguém sabe o que aconteceu. Mas os falsos mestres que estavam lá, eles continuaram, através da história, a trazer diferentes versões do Evangelho a respeito da pessoa de Cristo. E por isso é nosso dever estar preparados para defender o Evangelho. Me lembro de um domingo aqui, aliás, a gente estava lá no outro local de reunião, e eu tinha que falar para as crianças, e o assunto era reconhecer o falso profeta. Aí eu me lembrei de uma ilustração que eu aprendi, fazia muito tempo, não é? Que aqui nos Estados Unidos, não sei o quanto isso é verdade, caixa de banco, no tempo que cash era usado, né? Então, o caixa do banco, ele passava durante um mês, o novo, né? Aquele que foi contratado, antes de ir lá para a frente, ele passava um mês sendo treinado, e parte do treinamento é pegar a nota de $100, 50, sei lá, não sei nem se tem de 50, de 20, e ele experimenta a textura, se acostuma com as cores, de tal maneira ele conhece a nota verdadeira que quando ele vê uma falsa, na hora ele detecta. Então, se nós estudarmos o Evangelho, como nós estamos fazendo aqui, aprendermos o que é o Evangelho, você não precisa conhecer as seitas do mundo, porque na hora que o falso profeta bater na tua porta, na hora você vai dizer, isso é fake. Né? Tão falso quanto
uma nota de $2, apesar de que eu vi uma recentemente, né? Então, isso aqui é o ponto número 5, o dever que nós temos de defender o Evangelho. Senhor, muito obrigado pelo apóstolo Paulo, obrigado porque a carta aos Gálatas foi preservada e nós a temos hoje como foi escrita. E nós pedimos que nós possamos aprender o verdadeiro Evangelho, escrito por um verdadeiro apóstolo, para que nós possamos distinguir e fugir do falso profeta. Em nome de Jesus.